alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula, é muito bom ter vocês aqui. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre os estudos envolvendo a questão hídrica, com destaque especial para a questão hídrica no Brasil. Como que se dá a questão da água, os usos e os principais problemas envolvendo a água no território brasileiro. Nós vamos ver um pouco sobre as principais regiões e bacias hidrográficas do Brasil, suas características, suas peculiaridades e os principais problemas ambientais que elas encontram. Nós vamos ver um pouco também em relação aos aquíferos, as águas subterrâneas do território brasileiro, sobre como que o potencial hídrico de cada uma delas e os principais problemas e temáticas envolvendo cada uma. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, qualquer dúvida vou estar à disposição e vamos então a mais uma aula da disciplina de Geografia. Bom dia, nós vamos entrar na questão, na aula de hoje nós vamos entrar na abordagem envolvendo a questão da água no Brasil. Nós vamos compreender tudo aquilo que nós já chegamos a ver anteriormente, envolvendo a hidrosfera, envolvendo os recursos hídricos. Nós vamos ver relacionados ao Brasil, como que é a dinâmica da questão da água no território brasileiro. Vamos compreender as suas bacias hidrográficas, a presença dos aquíferos no território brasileiro, entre outros fatores, ok? Na aula de hoje, nós vamos observar um pouco sobre as principais bacias e redes hidrográficas brasileiras. Nós chegamos a ver anteriormente, quando nós falamos de bacias e redes, que uma bacia hidrográfica ela vai ser levada em consideração não apenas os cursos de água, não apenas os rios, mas todo o território que engloba aquela área, né? A vegetação, o relevo, entre outras coisas. Enquanto que as redes hidrográficas elas vão levar em consideração apenas os cursos d'água, apenas os rios, ok? Nós vamos observar aqui, em relação às bacias hidrográficas brasileiras, nós vamos ver algumas das principais bacias que existem no território brasileiro, ok? Vamos observando aqui, então, que logo de cara nós vamos ter a bacia amazônica. Se vocês observarem disparadamente, a bacia hidrográfica e a rede hidrográfica amazônica são a maior rede, a maior bacia hidrográfica do Brasil, né? E isso daí nós só estamos falando no ponto de vista em relação ao território brasileiro. A bacia amazônica ela é muito maior, ela é muito mais extensa porque ela vai abranger outros países, né? Os países vizinhos do território brasileiro, ok? Vamos observando aqui então algumas características. Como eu falei para vocês anteriormente, algumas bacias e alguns regimes, algumas redes hidrográficas do Brasil, elas vão se diferenciar como redes principais por conta delas terem a presença de um rio principal, de um rio único, vamos dizer assim, ok? No caso da bacia amazônica, o rio principal dela vai ser o rio Amazonas, obviamente, né? E algumas características. A maior bacia hidrográfica do mundo, né, é a bacia amazônica. Tem mais de 2.000 rios entre afluentes e subafluentes, além do rio principal, né? Temos aí o rio Amazonas como o maior rio, o rio principal. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, né, em volume de água e em extensão de território. Nós vamos ter um rio com regime complexo. A foz dele é uma foz mista, ela é tanto em delta quanto em estuário, né? E a presença da bacia amazônica ela se dá em uma extensa área de planície, de terras baixas, né? Nós vamos ter aí o maior potencial hidrelétrico do Brasil, né? E a bacia amazônica ela vai se atravessar por 7 países, basicamente. Como eu falei para vocês, ela não se restringe, a bacia amazônica e a rede hidrográfica amazônica não se restringem apenas ao Brasil, elas vão abranger boa parte ali dos países próximos ao território, próximos aqui a nós, né, ao nosso território, né, países como Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, entre outros, ok? Aqui nós vamos observar uma temática ambiental, né, relacionada à bacia amazônica. Como nós já vimos anteriormente, nós temos aí a questão do potencial hídrico que existe, né, o potencial de recursos, o potencial hidrelétrico que existe em torno da bacia amazônica. E esse potencial já está sendo utilizado pelos governos para a produção de energia, por exemplo. Um dos exemplos mais clássicos
vai ser a presença da hidrelétrica de Belo Monte, ali na região do Xingu, ali no estado do Pará. A hidrelétrica já está em fase de conclusão, já está em fase quase de operacionalização. Porém, houve um debate gigantesco, vamos dizer assim, em relação à necessidade ou não da construção da hidrelétrica e os impactos que essa hidrelétrica poderia causar em relação ali à região, ao meio ambiente e a outros fatores ali da região, como por exemplo, se essa hidrelétrica ela iria acabar reduzindo, vamos dizer assim, o fluxo de água, o volume de água ali na região, pelo fato de haver inundação, haveria a degradação da flora e da fauna local, Iria, obviamente, causar impactos socioeconômicos, porque iria, com o represamento de terras, ela iria acabar gerando inundações e, em alguns casos, o medo dos ambientalistas era de inundações desnecessárias e inundações não previstas, principalmente em áreas de comunidade tradicional, comunidades tradicionais ali de ribeirinhos, comunidades indígenas, que iriam ser afetados pelo represamento das águas, pela inundação de porções de terra para dar origem à represa ali que iria ficar próxima à usina de Belo Monte. Houve muito debate, houve muita contestação, principalmente de órgãos ambientalistas, em relação ao andamento dessa obra. Mas ela já está seguindo adiante, já próximo da sua total operacionalização, porém os impactos ainda podem ser sentidos, ainda podem ser visíveis. A questão de que houve mudanças de comunidades tradicionais que moravam ali nas proximidades da área de Belo Monte, que acabou sendo inundada pelo represamento das águas. Ok? Vamos observar aqui agora a bacia hidrográfica, a rede hidrográfica do Rio São Francisco. Outra bacia principal, que vai ter o São Francisco como o seu principal rio, é uma bacia que nasce na região ali de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e ela vai atravessar o semiárido brasileiro, vai atravessar boa parte do Nordeste brasileiro, desaguando ali no oceano, ali nas proximidades do Nordeste. O São Francisco é conhecido como o Nilo brasileiro, ou o Rio da Unidade Nacional, ou o Rio dos Currais. E ali também nós temos atividade hidrelétrica, bastante presente, que é a questão das usinas de Paulo Afonso, a usina de Sobradinho, a usina Três Marias e a usina de Xingó. Algumas características, vamos dizer, do Rio São Francisco. Apesar da nascente do Rio São Francisco ela ter períodos de estiagem, o Rio São Francisco ele é um rio perene. Nós chegamos a ver nas aulas passadas a definição dos rios em relação ao seu regime de águas. Nós temos ali rios efêmeros, rios intermitentes e rios perenes. O Rio São Francisco ele é um rio perene, porque ele vai ser abastecido pelos seus afluentes. Embora a nascente possa ter esses episódios de seca, o curso do rio ele é mantido pela contribuição dos seus afluentes ali no território, ao longo do seu trajeto. Okay? Outra questão ambiental envolvendo outra bacia hidrográfica, no caso aqui é do São Francisco. Nós vamos ver aí a questão da transposição do Rio São Francisco. Como nós já chegamos a ver, o Rio São Francisco ele passa por áreas semiáridas. E o Nordeste, historicamente, vocês já devem ter ouvido falar, o Nordeste, historicamente, ele sofre com vários episódios de secas, de estiagens bastante severas, o que acabou, ao longo da história, motivando várias migrações de nordestinos, de sertanejos, para principalmente a região centro-sul, ali para a região sudeste, em busca de melhores condições de vida e de fugir do período de seca. Uma das medidas do governo, por exemplo, essa medida ela foi criada, foi idealizada no governo do presidente Lula, que era a questão da transposição do Rio São Francisco. Mas a transposição ela já tinha uma ideia inicial, essa ideia já era de muito tempo antes. Porém, a viabilidade se iniciou no governo do presidente Lula, que era desviar o Rio São Francisco, levando as águas dele para outras regiões ali do semiárido, para regiões ali, por exemplo, se vocês observarem bem aqui na imagem, nós vamos levar áreas ali para o semiárido do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba,
né, de Pernambuco, áreas que historicamente sempre sofreram com questões de estiagem. Esse processo de transposição ele vai começar a partir de 2005, 2006. E ainda hoje, vamos dizer assim, mais de 15, 16 anos depois, a transposição ela ainda não está concluída. Algumas áreas do São Francisco, da transposição de São Francisco, em especial nas áreas ali do sertão da Paraíba, houve muitas questionamentos, né, questão de desvio de verbas, de superfaturamento, que acabaram fazendo com que essa obra, que tinha um orçamento inicial de aproximadamente 4 a 5 bilhões de reais, fosse orçada agora a quase 17, 18 bilhões de reais. Né? Houve episódios de superfaturamento? Com certeza. Houve desvio de verbas? Sem sombra de dúvida. Porém, essa obra, aos poucos, ela está sendo concluída. Né? Já se passaram aí, basicamente, 3 governos. Né? Já estamos aí no governo atual, no governo do presidente Bolsonaro. E muitas dessas áreas elas estão sendo agora concluídas e entregues à população. Né? É uma obra importante do ponto de vista social, sem sombra de dúvidas, porque iria resolver um problema histórico do Brasil. Né? A seca do Nordeste ela é algo que é corriqueiro e é histórico, porque ela vai motivar um deslocamento populacional gigantesco e vai mostrar condições de vida que são precárias em uma região onde o potencial hídrico é muito grande, que é o território brasileiro. Né? Porém, a área ali específica do Nordeste, ela passa por dificuldade. Né? Mas tem a questão ambiental. Né? Tem a questão ambiental, que é o fato de, por ser um rio que não tem tantos afluentes assim e ter uma nascente instável, a transposição pudesse acabar diminuindo o volume de água do São Francisco e acarretando no seu assoreamento. Né? Um exemplo clássico, vamos dizer assim, de situação que pode prejudicar, que prejudicou, na verdade, né, o desvio de águas, que prejudicou seriamente uma região, foi a questão do Mar de Aral, lá na Ásia Central. Ok? Muitos ambientalistas temem que possa acontecer com São Francisco, o mesmo que aconteceu com o Mar de Aral, que houveram desvios, né, das águas principais que abasteciam aquele mar, né, aquele lago, e o lago diminuiu consideravelmente, hoje praticamente está extinto. Né? E com o São Francisco, eles têm medo de que esse uso de desvio, por mais que seja para a questão da transposição, de levar água para essas pessoas, ela possa influenciar no volume de água real do Rio São Francisco. Né? E caso haja uma diminuição, o próprio processo de transposição estaria ameaçado. Né? E poderia acarretar em problemas hídricos muito sérios ali para a região do Nordeste, que já tem esse histórico de carência de água. Ok? Basicamente, essa temática, a principal dilema, vamos dizer assim, da bacia e da rede hidrográfica do São Francisco, certo? Vamos observar aqui a próxima rede, que é a do Tocantins-Araguaia, né? A bacia do Tocantins-Araguaia, a rede do Tocantins-Araguaia. Assim como as duas anteriores, nós vamos ter a bacia do Tocantins com o rio principal, que é o rio Tocantins e o rio Araguaia. Né? Uma característica peculiar da bacia hidrográfica e da rede hidrográfica do Tocantins-Araguaia é que ela é a única rede exclusivamente brasileira. Né? Ela é a maior bacia, na verdade, maior bacia fluvial exclusivamente brasileira. Né? Não vai ter origem, vamos dizer assim, em território, ela não vai ter origem em outros territórios, em outros países. E em questão de tamanho, ela é a maior bacia exclusivamente brasileira. Né? Ela vai compartilhar a sua foz com o rio Amazonas, o rio Tocantins, o rio Araguaia, ele vai compartilhar a sua foz com o rio Amazonas, porém não vai ser considerado um afluente do rio Amazonas, certo? E algumas características, algumas curiosidades envolvendo essa bacia. Nós temos nela, por exemplo, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda maior usina do Brasil, né? Só perde para a usina binacional de Itaipu, né? E é uma das usinas que produz energia para boa parte da região norte e nordeste do território brasileiro. Né? Por exemplo, aqui para nós, de Manaus, nós temos algumas áreas são abastecidas com a energia proveniente da usina de Tucuruí. Né? Outra característica importante vai ser a presença da Ilha do Bananal. A Ilha do Bananal vai ser a maior ilha fluvial do planeta, né? Localizada ali próxima do rio Araguaia, certo?
Vamos aqui então entrando agora na questão da bacia e da rede hidrográfica do Rio Paraná, né? Bacia do Paraná, que é uma bacia tipicamente de planalto, né? Toda a sua área, toda a sua extensão, ela é composta por áreas de planalto, né? E possui, de todas as bacias, ela possui um altíssimo potencial hidrelétrico, né? Possui um altíssimo potencial hidrelétrico, potencial esse que é utilizado, né? Porque nela nós vamos ter a bacia, nós vamos ter a usina binacional de Itaipu. Ela é binacional porque ela foi construída com recursos provenientes de um acordo entre Brasil e Paraguai. E o fornecimento de energia da usina, ela é distribuída entre os dois países, ok? A bacia do Rio Paraná, ela vai se concentrar numa área densamente povoada, ali proximamente das regiões dos estados de São Paulo, dos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul e um pouco ali de Santa Catarina, vamos dizer, ok? É uma área bastante povoada, é uma área com bastante atividade econômica, né? Por isso, vamos dizer assim, a necessidade da construção da usina de Itaipu para fortalecer, para abastecer essa questão da demanda de energia, né, de fonte de energia para as atividades econômicas, para as atividades mesmo da população, né, para as atividades domiciliares, entre outros, ok? Depois a gente terminando essa questão das regiões hidrográficas, das bacias hidrográficas, nós vamos observar um pouco aqui em relação às águas subterrâneas presentes no território brasileiro, né? Se vocês observarem bem no livro de vocês, vocês vão ver que o Brasil, nós temos aqui um mapa na página 69 do livro de vocês, que vai mostrar um pouco a classificação das bacias hidrográficas no território brasileiro. Nós vamos ter aproximadamente 27 sistemas aquíferos principais, né? Nós vamos ter aí 27 sistemas aquíferos importantes, principais, só que desses 27 nós vamos ter dois destacados. Aqui no mapa, por exemplo, nós vamos ter desses 27, dois destaques importantes, que são o aquífero Guarani, que no caso aqui está no número 17, e o aquífero Alter do Chão, que é o aquífero número 1 aqui, próximo nos estados do Amazonas aqui do Pará, né? O aquífero Alter do Chão ele vai ser conhecido também como o Sistema de Aquíferos da Grande Amazônia, né? Que tem esses dois, eles merecem destaque pelo alto potencial hídrico que eles vão possuir, ok? Algumas características em relação ao aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani ele vai se estender além do Brasil em territórios da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Aproximadamente ele vai ter 1.200.000 quilômetros quadrados, né? O volume de água dele, aproximadamente, o volume de água dele vai ser estimado em 46.000 quilômetros cúbicos de água doce. Vamos dizer que só nesse aquífero Guarani existe água maior que o volume de água maior que todos o volume de água de todos os rios e lagos do planeta, né? E assim, nós vamos dizer que isso é só no aquífero Guarani. E no aquífero Alter do Chão nós vamos ter um volume de água completamente maior. Os estudos preliminares que estão sendo feitos, né, os pesquisadores aqui do Brasil e outros pesquisadores internacionais, eles estão afirmando que o aquífero Alter do Chão, que é o que passa aqui por Manaus, o volume de água é o dobro do volume do aquífero Guarani. Agora imagina só, se o aquífero Guarani sozinho tem mais água que toda a água superficial do planeta, imagina como que é o volume de água do Alter do Chão, já que ele vai ser o dobro, né? Ou seja, só o Brasil sozinho vai concentrar boa parte do potencial de consumo de água do planeta, né? Somente o território brasileiro. Para vocês verem como nós estamos bem em relação a essa questão de estoque de água. Porém, nós não vamos dizer assim que não é necessariamente pelo fato de existir, descobriu e existiu, que a possibilidade de exploração ela vai ser fácil. Existe todo um detalhe, existe todo um estudo para compreender como que é a dinâmica desses aquíferos, como que eles funcionam, né? E aí observar também como que seria o procedimento correto, né, para nós explorarmos essas águas desses aquíferos, né, tanto para consumo próprio quanto também para comercialização. Lembrem-se vocês que
a água, ela vai, aos poucos, ela vai se tornando um recurso de extrema importância econômica e geopolítica para qualquer país. E o Brasil, ele tem um potencial de água enorme, o que credencia o Brasil a se tornar um país de extrema importância, vamos dizer assim, no jogo geopolítico de recursos, e um recurso tão importante quanto a água, ok? Para finalizar aqui o nosso conteúdo, nossa aula de hoje, né, nós vamos observar aqui um pouco sobre a disponibilidade, o consumo e distribuição de águas no território brasileiro. Aqui nós vamos ter alguns parâmetros, né, em relação à disponibilidade hídrica, de como que funciona, como que acontece, né, a questão de classificação da disponibilidade hídrica, né? E aí nós vamos observar aqui que a combinação dos dados referentes à disponibilidade e à qualidade de água, ela revela, vamos dizer assim, a possibilidade da obtenção de água com realização de obras hidráulicas, né? A expressiva oferta total de água no Brasil, em relação à disponibilidade de água no território brasileiro, nós vamos ver aí alguns problemas, algumas dificuldades, vamos dizer assim, relacionadas ao território do Brasil. Não é porque nós temos esse potencial de água gigantesco que significa que todo o território brasileiro seja atendido de forma satisfatória, né, com a questão hídrica. Como nós já vimos, né, por exemplo, falando das bacias hidrográficas, das redes hidrográficas, algumas redes elas são bem abastecidas do que outras. No caso, por exemplo, da rede do Rio Amazonas, da bacia amazônica, né? Mas, por exemplo, o caso do São Francisco é um caso que requer atenção. Não são todos os rios que são perenes na rede hidrográfica, na bacia hidrográfica do São Francisco, não são todos os rios que são perenes, como o próprio, né? Alguns rios são intermitentes, outros são efêmeros. Isso faz com que o consumo de água ele seja bastante escasso, né, nessa região. E isso significa que, por mais, por exemplo, na Amazônia esteja transbordando água, no Nordeste não é bem assim, né? Nós podemos ter aqui no Brasil alguns casos de estresse hídrico, e como nós já chegamos a ver um pouco também sobre essa questão do estresse hídrico, a região Nordeste é uma área do Brasil com alto índice de estresse hídrico, porque os recursos eles não atendem completamente à demanda da região, a demanda doméstica, a demanda industrial e a demanda comercial, né? E isso requer bastante atenção e medidas dos governos, para tentar solucionar e amenizar esse quadro, ok? Nós vamos observar aqui, né? Aqui nós podemos ver o balanço hídrico, né? Como eu falei para vocês, a questão da disponibilidade, do estresse hídrico. Algumas regiões elas possuem áreas críticas e muito críticas em relação a essa questão. É até uma atividade que vocês irão fazer mais adiante, né? Se vocês observarem, as áreas muito críticas elas se concentram em sua maior parte aonde? No Nordeste do Brasil, dada a essa questão de falta de disponibilidade, né? De pouca disponibilidade dos recursos hídricos no território do Nordeste, na região Nordeste brasileira, ok? E aí nós vamos observar aqui como que se dá, né, para finalizar, o consumo de água total do Brasil. O Brasil ele consome de água de 1.101 metros cúbicos por segundo, na verdade. 1.101 metros cúbicos por segundo. Sendo que boa parte desse consumo vai diversificando, se diversifica. A maior parte do consumo no Brasil se dá para irrigação, né, do consumo de água. Depois, o uso animal, no caso da pecuária, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, o abastecimento urbano, que é o saneamento básico, a disponibilidade de água, água encanada, 9,1%. Ou seja, nós vamos observar que as atividades comerciais, elas são as que mais requerem essa presença e esse consumo de água do território brasileiro. E aí nós vamos ver aqui mais abaixo, isso tem no livro de vocês também, como que se dá a demanda de água por região geográfica do Brasil, né? Nós temos aí esses mesmos fatores, deixa eu só tentar aumentar aqui, dar um pouco de zoom nessa imagem para vocês compreenderem um pouco aqui no vídeo, né? Esses mesmos fatores, esses mesmos elementos que vocês estão observando
aqui no consumo de água no Brasil, dividido por região, nós vamos ter diferenciado por regiões, né? Por exemplo, a região sul, a região nordeste e a região centro-oeste, que são áreas, principalmente o sul e o centro-oeste, que são áreas de exportação, de produção de gêneros agrícolas para exportação, né? É intensa a participação da irrigação nesses locais. Na região sudeste, nós vamos ver que já vamos ter uma presença maior da indústria no processo de demanda de água, enquanto que na questão da região norte, nós já vamos ter no norte e no sudeste também, nós já vamos ter ali a presença, por acaso no norte, a maior fatia de água, ela vai ser utilizada para consumo urbano, para abastecimento urbano, principalmente nas grandes cidades do norte, né, com destaque especial para as regiões metropolitanas. Aqui de Belém, né, essa região metropolitana de Belém do Pará e a nossa região metropolitana aqui em Manaus, ok? E aí nós vamos observar aqui do lado, por bacia hidrográfica, né, por região hidrográfica, como que se dá esse processo também de demanda de água. Qual é o maior processo da região hidrográfica amazônica? Vai ser para a questão do uso animal, né, para piscicultura, entre outras coisas. E depois vem o abastecimento urbano, ok? Gente, basicamente é isso em relação a regiões hidrográficas, a presença das regiões hidrográficas e ao consumo de água no Brasil. Nós vamos dar continuidade ainda com mais detalhes na próxima aula sobre essas questões envolvendo a demanda de água, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês possam ter compreendido essa questão. Todos esses assuntos, essas abordagens vão estar relacionados ao trabalho de vocês, ok? Ao trabalho desse bimestre. Então, qualquer dúvida eu vou estar esclarecendo e ajudando vocês no que for preciso. Tudo bem? No mais é isso, eu espero que todos tenham compreendido. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.